pessoal, voltamos. Muito obrigada a todos que estão aqui no painel azul. Antes de começar, vou dar um aviso que a direção me pediu. Nós teremos um encerramento com o Rodrigo Sawaia. Ele vai fazer, como sempre, uma atualização do mercado e um speech importante. Então, eu peço que, ao final desse painel, vocês permaneçam aqui. Não é nada demorado, mas é importante para a gente ter esse fechamento. Mais uma vez, todos os nossos painéis têm espaço para interação, então basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que vai aparecer agora aqui na tela, ou então o QR Code do verso da sua credencial. Vai abrir um site para você selecionar o painel, preencher o formulário com a sua pergunta e aí a gente vai ler essa pergunta aqui no debate. Vou dar início, então, ao último painel do dia, o papel da fonte solar na sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental. Para presidir esse painel, a vice-coordenadora da Força Tarefa de ESG da AB Solar, Mayra Zanduso. Mayra, ela atua no licenciamento ambiental de projetos de energias renováveis desde 2008, atualmente com foco em energia eólica e solar, abrangendo análise de viabilidade, due diligence, desenvolvimento, construção, operação, sistema de gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade. Ela trabalhou de 2016 a 2022 como gerente ambiental da EDP Renováveis do Brasil, sendo responsável pelos temas socioambientais da Business Unit. Atualmente, a Mayra é diretora ambiental e social. Ela é formada em gestão ambiental, especialista em gestão de negócios no setor energético e formação executiva DPR pela Escola de Negócios da Espanha. Me corrija depois se eu estiver errada. Nós vamos ouvir também o fundador da Célula Energia, parceira da TW Solar, a William Cambuí, de Oliveira. Ele abriu mão de eu ler todo o currículo dele em favor das colegas aqui do painel. Afinal, é um painel praticamente só de mulheres, você é o único representante masculino e muito cavalheiro da sua parte. Temos também a coordenadora comercial na Solar PV, a Luana Ortlier. Por aí. A Luana é engenheira de energia com formação técnica em eletromecânica e MBA em ESG pelo IBMEC. Ela possui vasta experiência em energia solar e sustentabilidade, atuando na Solar PV, onde ela lidera iniciativas de planejamento estratégico, vendas técnicas e a implementação de políticas corporativas em conformidade com as práticas ESG. Temos também a vice-presidente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fundiário da Lightsource BP, a Adriana Martins. A gente bateu palma para você, Luana? Tá no final, a gente está cansado, tá? A gente bate palma no final 2 vezes para você. A Adriana, ela tem mais de 14 anos de experiência na gestão de aspectos ambientais e sociais de projetos de geração e transmissão de energia. A Adriana é atualmente vice-presidente de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fundiário da Lightsource BP do Brasil. Também é responsável pela definição e implementação da estratégia de investimento social da empresa no Brasil, contribuindo para o fortalecimento das comunidades em que a Lightsource BP atua. E, por fim, a diretora de licenciamento ambiental da Elera, a Tatiana Marques. Graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, com especialização em energias renováveis pela USP, na Poli, e a experiência profissional da Tatiana de 15 anos voltada para a obtenção de licenças ambientais, gestão ambiental, sustentabilidade, investimento social privado e comunidades tradicionais. E a Adriana ocupou anteriormente cargos de gerência na CPFL e Casa dos Ventos. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir apenas que nós, então, passemos o vídeo com a mensagem dos nossos apoiadores. Cuidar. Quanta coisa pode conter em apenas uma palavra? Uma palavra que resume como a Tóquio Marine atua no presente para construir o futuro. Nossa responsabilidade é cuidar muito mais do que bens. É cuidar de você, dos seus desejos, aspirações, da sua esperança. Porque o que a gente faz hoje é o que garante um mundo melhor para as próximas gerações. Tóquio Marine Seguradora. Uma seguradora completa para você ir mais longe.
De ideias pensadas para os lares a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Pois bem, então nós passamos a palavra à vice-coordenadora da Força Tarefa de ESG da Absolar, Mayra Zanduso. Boa tarde a todos. Todo mundo me ouve bem? Primeiro, eu queria agradecer ao público que está firme e forte conosco nesse último painel do evento. Sei que é sempre o painel mais difícil, mas a gente garante uma conversa aqui bem descontraída para trazer as temáticas ambientais e sociais da energia solar. Vou fazer aqui uma passagem rápida sobre as contribuições da solar no desenvolvimento sustentável, pensando primeiro nos objetivos da Força Tarefa da Absolar, que trabalha as temáticas ESG, que tem como objetivos principais, vou passar aqui direto para nossos temas da Força Tarefa, para fazer um convite a todos os associados para participar das discussões da Força Tarefa ESG, onde nossos associados têm o espaço para discutir as temáticas ambientais, sociais, governança corporativa, em que eu e a Luana participamos ativamente, mas que todos os associados podem participar, que tem como objetivo para 2025 trazer as discussões em relação à salvaguarda, que foi um documento elaborado por ONGs e movimentos sociais, trazendo preocupações socioambientais em relação às energias renováveis. A Absolar tem o objetivo de fazer um estudo em relação a essa salvaguarda e entender como trazer as boas práticas do setor para evitar que novos projetos tragam esse tipo de impacto nas suas comunidades e nas suas localidades. Também tem o objetivo de trazer as discussões de logística reversa e reciclagem dos painéis solares e fomentar a discussão da governança corporativa na indústria da energia solar. Então, reforço aqui esse convite para todos os associados e passo aqui a palavra para a Luana, que vai fazer uma apresentação geral sobre ESG na prática, né, Luana? Boa tarde a todos. Reforço aí a palavra da Maíra. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu vou ser bem rápida para a gente ter um período maior de um bate-papo mesmo, para a gente conhecer mesmo as dores de cada um de vocês, como que a gente pode atuar aí para trazer conhecimento à pauta mesmo. O assunto principal da nossa palestra é a sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, a gente pensa prioritariamente no ambiente, mas ela é com base em 3 pilares, que é o ambiental, o social e o econômico. Mas por que eu vou falar de ESG? Porque as duas são correlatas. A diferença é que o ESG está atrelado, né? Ele está incorporado no meio corporativo mesmo, no meio empresarial. E é o meio que todos nós estamos inseridos. Como empresas podem aliar suas metas ambientais, sociais e de governança com a energia solar? Não vou estender o meu currículo, né? A Renata já o fez muito bem, obrigada. O ESG, a sustentabilidade, ela passou, né? Ela tem ela mudou, não é uma tendência mais, ela é uma exigência de mercado. A gente ouve muito falar do ESG, os investimentos estão voltados para essa prática
Então, ele não é mais uma tendência, é uma exigência. Nós, como consumidores, também tem tido o olhar muito mais voltado para isso. Os investidores, como eu falei, os consumidores, ele cada vez mais estão buscando essas boas práticas dentro das empresas. Cortou um pouquinho ali. As empresas, elas têm 25% mais chances de atrair investimento e podem aumentar, em média, 10% na valorização de mercado. Olhando o gráfico, a gente pode perceber que, dentro da pontuação de ESG, os pilares de social, que é o verdinho, e o ambiental são os que puxam mais a pontuação no score como um todo. E esses dois pilares são os fundamentais da energia solar, que a gente realmente causa impacto aí. E como que o Brasil ele tem auxiliado as práticas da energia solar, né, da implementação de energia solar? A gente teve a Lei 14.300, que ela traz um arcabouço regulatório, embora tenha sido muito discutido, muitas pessoas tenham visto o lado negativo como principal, mas ele que vai trazer uma segurança para o consumidor final. As metas também do Acordo de Paris, com a redução do CO2, e isso tem tomado cada vez mais pauta, visto todas as tragédias que têm ocorrido com relação à mudança climática, e também as penalidades com as empresas que têm ultrapassado os limites aí de emissão de CO2. Então, a energia solar ela é uma solução que vai abarcar tanto a pegada de carbono, né, ser reduzida com a implementação, tendo em vista outras fontes, e também melhorar a imagem do negócio para o consumidor final e também aos investidores, especialmente. Lembrando que também, eu não sei se vocês já pegaram essa situação, os fornecedores também têm exigido que as empresas compradoras que estão comprando deles tenham o ESG ali implementado, seja especialmente na governança e também em outros aspectos. E por que o ESG atrai investimento? Primeiro de tudo, porque ele vai trazer a gestão de risco muito em pauta, que é a lucratividade dos investidores, e a energia solar, ela, então, é uma prioridade, trazendo em pauta a sustentabilidade aí. Além disso, outro benefício é a redução dos custos operacionais. Quando uma empresa ela tem energia solar, por exemplo, o custo energético dela, de energia elétrica, é previsível. E ele vai saber exatamente o que ele vai pagar ali no final do mês. Esse gráfico ele demonstra para a gente o diferencial que uma empresa com maior índice de ESG para o menor, tendo em vista o custo capital, que é o que você vai ter de benefício de financeiro mesmo para atração de investimento. Eu trouxe aqui 3 casos de sucesso com como a energia solar transformou o transporte foi instalado
painéis solares sobre os tetos do centro de distribuição, teve redução na emissão de CO2 e também teve atratividade de investidores. Uma rede de educação reduziu os custos em 50%, custos energéticos. 50% é baixo porque aí está compondo todo o custo energético, então não somente o elétrico. E, além disso, criou oficinas para os estudantes e até familiares, né, para trazer a pauta de ambiental e aí também tem uma pegada muito social. E, por fim, um condomínio que teve a implementação de usina solar, teve a implementação de uma gestão de carga dinâmica e também teve o envolvimento comunitário dos condôminos para ter uma transparência ali, que é justamente a governança. Eu estou tentando acelerar aqui, porque o tempo está curtinho. Então, para concluir, eu trouxe esses 3 gráficos mostrando, o primeiro, a valorização de mercado. A parte verde é a empresa que tem o ISD implementado. Então, a valorização de mercado ela é maior, o custo de capital é menor para empresas que praticam, e o risco financeiro nem se fala, que é justamente o pilar da governança. Esse segundo gráfico mostra a economia com energia solar. Vocês aqui estão cansados de saber sobre isso. E também a distribuição do ISD com energia solar, que é a redução de emissão. A redução ela vai depender do porte da usina. Ela é, em média, de 30% a 40%. A atração de investimento, 30% maior. E a conformidade com a regulamentação, que também 30%. Hoje, assim, eu participo de alguns grupos e é full time recebendo notícia, seja de regulamentação que está acontecendo na Câmara. Assim, se a gente for acompanhar mesmo, fica doido, porque é muita informação e tem ocorrido muitas coisas. Então, o nosso papel é ir acompanhando da forma que der mesmo. E tempo acabou. E aí eu vou reforçar a frase que eu iniciei, né, que a sustentabilidade ela não é uma tendência, não é um diferencial, ela é uma exigência e a gente tem que ficar atento a isso, porque os stakeholders têm cobrado e tem cada vez sendo uma pauta aí, tanto governamental quanto dentro das empresas mesmo. Muito bem, perfeito no tempo. Muito obrigada, Luana. E a sua fala traz eu tenho a sensação de que as pessoas fora do mercado de meio ambiente, de social, elas têm a percepção de que ESG é um tema muito impalpável, né? É uma coisa muito... São letras, são siglas, o que isso significa? Hoje em dia, empresas que têm capital aberto, elas têm uma obrigatoriedade de reporte já voltado a ESG que no passado não tinha. Então, a gente vai vendo uma rigorosidade nas exigências que trazem os benefícios que você citou para a estruturação dessas empresas. Elas, de fato, trazem uma diminuição dos impactos ambientais e sociais, trazem uma preocupação de governança corporativa para essas empresas, que trazem, no final das contas, uma confiança em como essas empresas são geridas, né? E isso trazendo para o mundo da energia solar, geração centralizada, geração distribuída, casa totalmente com o propósito das empresas de geração de energia renovável, porque a gente já está aqui seguindo
como foco da nossa atuação já é ter um objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU de base. Então, faz todo sentido a gente trazer essas práticas ESG para dentro das nossas empresas, mesmo que elas não sejam de capital aberto ainda, né? E aqui a gente tem os exemplos da Tatiana. A Tatiana vem trazer para a gente um exemplo, um case de sucesso da Ailera, que é o Parque Solar de Janaúba, que é o maior parque solar do Brasil. A gente tem 1,6 gigas de potência instalada, é um projeto gigante, com muita coisa para falar em relação ao meio ambiente social. Acho que tem... Claro. Tá ouvindo, pessoal? Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite. Vai passar ali? Bom, como a Mayra falou, vim trazer um pouquinho aí dos aspectos sociais e ambientais de Janaúba. Tentei colocar aí numa foto Janaúba inteiro, mas é impossível. É bizarramente grande. É 1,6 giga de energia solar contínua, né? Numa área contígua. Então, tem algumas, não é totalmente uniforme, mas é uma área contígua. E tem uns números absurdos, assim, são 2,9 milhões de módulos fotovoltaicos, 100 quilômetros de cercas, 150 quilômetros de canaleta, mais de 4.000 hectares no total. Então, são números excessivamente grandes. É uma usina enorme, assim. Acho que a gente não consegue nem andar por ela em um dia inteiro. Se você ficar andando em todos os acessos, eu acho que você não chega até o fim. Então, ela é muito grande. E a gente faz, né, a gestão social e ambiental dessa usina desde o começo. E a gente focou aqui nos 3 principais aspectos ambientais, que eu acho que vale não só para Janaúba, que Janaúba é muito grande, isso é bem importante, mas para qualquer planta solar, né? A gente entende que os principais aspectos, né, são a gestão da biodiversidade, né, e o controle e as questões climáticas, né, o quanto que a gente faz, de fato, esse controle de emissão atmosférica para as plantas, né, porque a área ocupada é muito grande. As questões de economia circular, porque a gente gera um resíduo, uma quantidade razoável de resíduo, e as questões sociais. Então, a gente pauta ali na Ailera a nossa gestão dessa usina e das outras usinas. A gente também tem outras usinas solares grandes. Então, a gente pauta a nossa gestão nesses 3 itens, assim, que a gente concentra 90% do nosso esforço socioambiental na gestão da biodiversidade, na gestão de resíduos e na gestão social. Aí vou passar um pouquinho de cada uma, né? Eu acho que com relação à gestão de biodiversidade e os dados de carbono, né, de mudança climática, a gente tem focado muito na construção de solares em áreas já degradadas, né, tentando aí reduzir o máximo possível da supressão de vegetação, que vai virar aí depois para a gente, né, um dado de escopo 1. Né? Então, a gente tem feito essa redução. Ao longo dos anos, a gente foi acrescentando áreas em Janaúba, então, e a gente foi remanejando as áreas. Então, a gente ia comprando um projeto para acrescentar ali em Janaúba, mas ia remanejando esses projetos para áreas que não tinha tanta vegetação. Então, a gente faz aí um quebra-cabeça, né? A gente tem um estudo de uso do solo grande para ver em que áreas que a gente poderia colocar solares e que elas não estão ocupadas por vegetação nativa. Então, ali em Janaúba, a gente já conseguiu aí salvar 200 hectares de vegetação, que equivale ali a aproximadamente 87 mil toneladas de carbono, né, evitadas aí no escopo 1. E a gente faz aí também a gestão da biodiversidade, porque para uma área enorme dessa, né, então a gente mantém veterinário em campo, biólogo em campo o tempo todo, durante a operação, inclusive, porque tem muito resgate de fauna. Aí eu trouxe um dado de o painel, a gente vê isso em tempo real, né? O pessoal do campo consegue fazer esse trabalho, eu consigo ver em tempo real. Aí esse dado eu acho que é da semana passada. Esse ano a gente já tinha resgatado 1.100 animais. E a gente consegue rastrear um por um aonde que vai, como é que, se ele foi devolvido, que área que ele foi. Então, a gente faz esse controle de biodiversidade, né? A gente consegue entender também qual que é a maior
maior grupo faunístico que está aparecendo, o que a gente pode fazer para diminuir, se a gente precisa melhorar as secas, para eles não ficarem perdidos lá dentro. Então, a gente faz toda essa análise de proteção de biodiversidade, que não é simplesmente um monitoramento de fauna típico uma condicionante, que nem tem no caso, mas como se tivesse. Então, a gente faz aí uma gestão de biodiversidade real. E o monitoramento de controle de emissões de escopo 3, né, a gente já faz uma redução, né, tem um plano de redução de escopo 1 com a redução da supressão de vegetação, e faz aí o monitoramento integral do escopo 3, então a gente monitora 100% da nossa força contratada, né, todas as empresas contratadas para qualquer tipo de mão de obra no parque. A gente faz o controle de escopo 3, então a gente tem aí, consegue integrar para os clientes de autoprodução por SPE o quanto que tem de escopo 1, 2 e 3, então a gente entrega um inventário completo por SPE para todos os clientes de autoprodução. Com relação à economia circular, assim, a quantidade de resíduos é muito grande, né? É proporcional aí ao tamanho de placas, mas a gente tem esse ano, esse dado acho que é de outubro, que foi a última vez que a gente fez o report, e a gente já tinha 500 toneladas de resíduos esse ano, só esse ano. A gente tem aí uma taxa de 91% de resíduos reciclados ou destinados, né, não descontando os perigosos, aí 91% do total deles, né? Se a gente descontar os perigosos, essa taxa aumenta muito. E é um grande desafio, né, ter o máximo possível aí de reciclagem ou reuso desses resíduos, né? Então, a gente está trabalhando muito com a reciclagem de grandes componentes, então, placas avariadas, cabo e tudo mais, a gente tem enviado tudo para reciclagem. O controle da geração, né, um controle muito a tempo real mesmo da geração, porque plástico, papel principalmente, se molhar a gente não consegue mais reciclar. Então, a gente não tem área pulmão, num parque desse tamanho não tem como ter área pulmão. Então, a gente destina diariamente todos esses resíduos. E parcerias com a comunidade local, né, a gente tem muito resíduo reaproveitável. Então, a gente tem várias iniciativas e várias parcerias com a comunidade. Aí eu trouxe uma fotinha aí do Bobina, né? Que eles pegam muito, todas as escolas ali da região, a gente já destinou para banquinhos, mesinhas, e eles conseguem reaproveitar bastante. Os pallets, eles são muito usados ali nas hortas comunitárias, nas secas, então a gente oferece até mão de obra para quem for usar, entrega. E a gente tem diversas iniciativas, principalmente ali na região de Janaúba, que tem muitas outras empresas, não só a gente. Então, nem sempre as associações de material de catadores lá têm capacidade para pegar o resíduo de todo mundo, né? Então, a gente tem aí que inventar e fazer parcerias com a comunidade, a gente achar a solução para esses resíduos. Aí, um pouco da gestão social e do engajamento com as comunidades. O nosso parque está a 2 quilômetros de um pequeno vilarejo, né, que é o vilarejo de Quenquém, que é dentro da cidade de Janaúba. É um vilarejo de 900 residências e 50% das famílias ali vive de Bolsa Família. E o nosso acesso passa quase dentro do vilarejo, então essa comunidade ela vivencia diariamente os impactos positivos ou negativos, né, associados ao projeto desde o começo, né? O projeto começou em 2021 e ainda está em construção, que a gente está sempre ampliando um pouquinho. Aí, as ações que a gente toma, eu acho que a gente pauta as nossas ações sociais, né, em contratação de mão de obra local, iniciativas sociais e programas de investimento. Para a contratação de mão de obra local, a gente faz o fomento da contratação local, e não é só abrir vaga para a comunidade local, a gente precisa incentivar e fomentar essa contratação. Então, a gente trabalha com cadastramento local, com treinamento de mão de obra, principalmente para mulheres. Assim, nessa última fase, 100% da pré-montagem foi feminina, a gente destina 100% das vagas dos cursos para mulheres. Assim, só se realmente a gente não conseguir 100% das vagas femininas, a gente abre para homens, mas o ano passado, a gente já teve que abrir 30% só para homens, e esse ano foi 100% feminino. Então, a gente conseguiu a pré-montagem 100% feminina. E aí a gente está agora até num curso de desmobilização, né, que é treinando essas mulheres para outras profissões, para que elas possam continuar trabalhando. Então, isso a gente faz tanto na implantação quanto na operação para a comunidade.
A questão de iniciativas sociais, né, e mobilizações, a gente faz muitas iniciativas ali nas comunidades, a gente tem mais de 200 famílias beneficiadas nessas iniciativas pontuais, né, que são demandas pontuais da comunidade que a gente consegue atender ou via Elera diretamente, ou via fornecedores ou parcerias locais. E os investimentos sociais. Então, a gente investiu em 2022 e 2023 R$ 2 milhões. O principal projeto, teve outros, mas o principal projeto foi a revitalização da Praça Central e da quadra de esportes. Foi um projeto de fomento ao incentivo de esporte ali na região, né? Então, a gente fez uma quadra com coberta, revitalizou o principal centro de convivência da comunidade. Agora, 2024 e 2025, a gente está trabalhando nas linhas de agricultura familiar e esporte e educação. Então, a gente está trabalhando para criar uma escola de esportes com assistência familiar nessa área que a gente reformou e trabalhando com quintais produtivos. E aí, um pouquinho do resultado, né, do trabalho. A gente faz essa pesquisa de percepção comunitária uma vez por ano. Então, esse ano, a gente fez essa pesquisa em julho, ali no Quem, né, com 100 famílias entrevistadas, então é um percentual relativamente significativo ali da entrevista, e 95% da comunidade entende que a vida delas melhorou muito depois da chegada da Elera. Então, a gente tem um índice de rejeição muito, muito pequeno. Então, acho que tem dado certo. Gente, esgotou aqui o tempo, foram 10 segundos. Não, foi ótimo, foi muito bem no tempo. É muito difícil isso. Não, tá perfeita. Inclusive, acho que essas informações que você traz desse exemplo são muito ricas para a nossa Força Tarefa ESG, porque ela mostra como um projeto solar pode ser muito positivo para a comunidade. Dependendo da forma com que um projeto é gerido, ele pode ser negativo. Situações negativas podem acontecer com as comunidades locais. E acontece, né? Não tem como não É uma acontecer. obra. Uma obra, ela vai trazer impactos locais, mas também a gente consegue trazer uma percepção muito positiva nas localidades se a gente tiver uma boa gestão, um bom olhar, uma preocupação com as comunidades que moram ao redor desse projeto. E acho que é um exemplo muito, muito grande, considerando o tamanho do projeto, mas também muito, muito importante para a gente mostrar e usar como argumentação também para os movimentos sociais contrários às energias renováveis, porque a gente que está no dia a dia, licenciando, construindo e operando o projeto de energia renovável há anos, a gente sabe que a grande maioria dos projetos tem um impacto muito positivo na economia, na diversidade da atuação dessas comunidades, na mão de obra local feminina. Anos e anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em projetos em construção, era muito comum eu receber mulheres me pedindo vaga para trabalhar no restaurante da obra, para fazer a marmita, para fazer a limpeza. E eu lembro que 10 anos atrás eu falava, não, mas não é porque você é mulher que você vai ter que trabalhar no restaurante. Você pode trabalhar em qualquer outra frente que você quiser. E, de fato, elas podem. Hoje, eu vejo muito mais mulheres atuando nas obras do que eu via 10 anos atrás. E com esse tipo de ação da Elera e de outros parceiros de capacitar mulheres para trabalhar na construção e operação desses parques solares é essencial para esse desenvolvimento, né? E elas montam muito melhor, viu? A qualidade do serviço é muito mais confiável, diria. Nosso painel é suspeito também, né? E aí, pegando um gancho de tudo que você trouxe, Tati, essa inovação na forma de olhar as temáticas ESG na construção de um projeto solar de tal magnitude, a inovação ela é essencial para o nosso setor, para a nossa atividade e, inclusive, a evolução tecnológica, né? A Adriana está aqui para trazer um exemplo muito interessante de como olhar para a evolução tecnológica e como trazer melhores práticas para reduzir os impactos ambientais de um projeto solar, né, Adriana? Vamos aplaudir para a Tatiana antes? Aplauso para a Tatiana.
Boa tarde. Agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Eu sou Adriana Martins, sou responsável pela área de meio ambiente, sustentabilidade e fundiário da Lightsource BP aqui no Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre a temática agrivoltaica, que é um tema que está muito em voga. Então vou trazer um pouco da nossa abordagem e trazer um pouco de notícias da Europa, de como se está a tratar este tema lá, que pode ser surpreendente. E um estudo de caso de ovelhas. Falando muito brevemente da Lightsource BP, nós somos o braço de energias renováveis onshore da BP e estamos localizados em 3 grandes regiões do globo, então Américas, EMEA e APAC. E aqui no Brasil estamos desde 2019 com 6 gigas de projetos em desenvolvimento e 200 mega em operação no estado do Ceará. E o nosso escritório fica aqui em São Paulo. Falando da nossa abordagem a projetos agrivoltaicos, primeiramente é importante definir o que é um projeto agrivoltaico. Então não é simplesmente colocar painéis solares em uma fazenda existente. Existe a necessidade de integração entre o solar e a atividade agrícola ou pecuária. Então ela tem que ser já criada na sua concepção. Então existem diversas formas de desenvolver projetos agrivoltaicos, seja com pecuária, com agricultura, existem até estufas agora. Até tem aqui umas imagens reais. Nós estamos com um projeto, um piloto de estufa agrivoltaica no Reino Unido, é um projeto ainda em desenvolvimento. O mais comum são com ovíneos, né, as ovelhas, agricultura, e agora existem esses painéis verticais aí bem interessantes que também trazem outras possibilidades. Não dá para apontar, mas ali do lado direito em cima. Existem também os painéis, a diferença 2P, 1P em relação à altura dos painéis. Eu não vou entrar nessa esfera mais técnica, mas existe uma grande evolução nessa temática. Quais são os potenciais? Então, trazendo aqui a pauta para o nosso painel da biodiversidade, eu, como também responsável pelo fundiário e meio ambiente, eu sou suspeita, e depois de ouvir a Tatiana falar, especialmente aqui no Brasil, nós temos uma questão com a escala, com a área dos nossos projetos. Os projetos solares no Brasil são muito grandes. Óbvio, 1.6 giga é uma exceção, mas a tendência é sempre escala. E um projeto agrivoltaico, à sua partida, ele já traz um benefício na questão do desmatamento. Então, conseguir conciliar um projeto solar em área apta para a agricultura, que já existe agricultura, ela já vai por si só prevenir o desmatamento. Então entra aí no âmbito do escopo 1, como a Tatiana trouxe. Então, por si só, isso já é uma grande mais-valia. Existem também outros pontos de vantagem, de benefícios relacionados à cultura em si. Então, há estudos que mostram que existem tipos de cultura que se beneficiam da sombra. Existem estudos que mostram que existe uma melhora na capacidade de absorção hídrica do solo. Então, existe menos evaporação. Isto aqui no Brasil é bem interessante, especialmente em áreas no Nordeste, com extremos climáticos muito grandes. Existe uma questão do solo, da qualidade do solo, com a captura de carbono. Inclusive, na Europa, existe agora uma tendência também a se falar em captura de carbono do solo da agricultura. Ou seja, este tema pode-se abrir em diversas frentes. E também existe, pensando do lado do fazendeiro, do agricultor, existe uma grande vantagem se nós pensarmos na questão cíclica da agricultura. Então, o fazendeiro, o agricultor, ele tem questões de seca, de épocas de chuva. Nós vemos muito isso nos nossos projetos no Nordeste. Então, conciliar uma atividade agrivoltaica com o agrivoltaico traz vantagens nessa questão cíclica, uma geração de renda interessante para os dois, né? Tanto para o produtor de energia quanto para o agricultor. A Lightsource BP, nesse quesito, nós já temos 31% dos nossos ativos em operação no mundo, com algum tipo de projeto agrivoltaico, especialmente ovelhas. Aqui no Brasil ainda não, nós temos ainda um projeto apenas em operação, mas estamos a caminhar para isso. Então, lembrando que agrivoltaicos não é só ovelhas, então existem projetos com bovinos também, mas aí eles demandam algumas adaptações técnicas em relação à altura dos painéis. Os animais gostam de se esfregar, não é, nos equipamentos, então exigem estruturas mais resistentes. Existem inclusive testes a ser feitos em alguns ativos nossos nos Estados Unidos para ver como que o gado se comporta. Então deixaram lá os painéis e estamos a ver o que acontece.
Existe um projeto muito interessante no Taiwan também de piscicultura. É um projeto ainda novo, então os painéis ficam dentro de uma lagoa, porque o Taiwan nós vamos ter painéis sobre essas áreas. Então, quem sabe daqui a uns anos eu posso falar desse projeto. E agora vou trazer um pouco das tendências regulatórias da Europa, só para, enfim, dar essa visão e curiosa para ver a reação aqui das minhas colegas. O mercado agrivoltaico na Europa ele está mais avançado, digamos assim, pela questão regulatória. Todos os países na Europa, de certa forma, já estão nesse movimento, mas existem 2 que se destacam neste momento, que é a França e a Itália. Então, a França, na Europa em geral, inclusive até dando um passo atrás, existe um zoneamento agrícola dos países. Então, da mesma maneira que nós temos zoneamento aqui, talvez mais limitado à questão de bioma, lá eles têm zoneamento das áreas agrícolas, do potencial agrícola. Então, existem inclusive scores, áreas mais propícias, menos propícias, porque não existe escala, não existe terra disponível, ao contrário do Brasil. Então, o que acontece agora é que, devido a essa competição por terra entre energia solar, não é? Porque existem metas europeias de energia renovável, e existindo essa competição com a questão agrícola, criou-se regulação agri-PV. Então, na França, os decretos, inclusive, trazem limitações ao tipo de perda aceitável no rendimento do produto agrícola. Então, não pode existir mais do que 10% de perda. Se nós formos pensar em nós hoje como geradores, não é, desenvolvedores normais de energia solar, isto traz uma complexidade imensa. Ainda mais se nós formos pensar que há uma limitação de qual o espaço a ser usado pelos painéis solares, que no caso da França é 40%. Então, é todo um grande desafio que está a ser criado, mas os desafios trazem as soluções. Então, é um espaço que eu acredito, não é, que se vai desenvolver bastante nos próximos anos. E na Itália também hoje existe uma limitação, ou se estuda uma limitação de uso de energia solar em áreas agrícolas, a não ser que tenha algum tipo de projeto agri-PV associado. E aqui eu trago, assim, os pontos principais dessa regulação. Eu vou ter que ler aqui. Então, é obrigatório manter a atividade agrícola. A taxa de cobertura do solo é limitada, então no caso da França, limitada a 40% dos painéis. Existe uma questão também da Associação dos Agricultores, isto obviamente é França, tá? Os agricultores têm que estar associados ao projeto, então às vezes eles têm que estar a participar das SPVs. Então isso também é uma camada de complexidade adicional. A questão do impacto no rendimento agrícola, não pode haver mais de X% de perda do rendimento, no caso aqui na França são 10%, é o máximo. Na Itália a se ver, mas estas regulações estão a nascer em outros países. Então, Reino Unido, Holanda, a Espanha agora também tem algo. Então, assim, é uma grande tendência. E uma coisa interessante que é o que eu vou trazer... meu Deus, um minuto. Eu vou trazer no meu estudo de caso a questão da obrigação das zonas de controle. Então, muito rapidamente eu vou pular. Posso pular? Tá, eu tenho autorização para não obedecer ao tempo. E uma questão também interessante para nós, como desenvolvedores, é a experiência agronómica, porque tem que ter esse tipo de know-how interno para garantir que o projeto vai atender à regulação. Então não basta mais só ter engenheiros, biólogos, nós precisamos de pessoas com experiência em agronomia, pecuária, etc. E o desafio é justamente essa compatibilidade entre os usos. Existem frutos, vegetais que sim, que eles se dão muito bem, o rendimento até aumenta embaixo dos painéis, mas isso não é o caso para todos. Então vai haver aí todo um trabalho para entender quais produtos agrícolas vão se adaptar melhor. Com a pecuária, obviamente, se torna mais fácil, mas tem a questão dos equipamentos. Então, o estudo de caso, vou trazer um estudo de caso da Austrália, que traz um pouco desse conceito de controle, estudo de caso, rendimento. Então, nós temos um projeto na Austrália com as ovelhas de lã merino. Então, isto aqui, a lã, para quem conhece, é uma lã de muita qualidade, então é uma atividade financeira considerável. Então, foram feitos testes com as ovelhas solares, que nós chamamos de ovelhas solares, e as ovelhas que estavam no seu pastoreio normal.
E se compararam os parâmetros justamente para ver a questão do rendimento, a qualidade do produto da lã, não é? E o que se observou? Não há, de fato, tanta diferença entre a lã da ovelha solar e da ovelha não solar, da ovelha normal. Mas uma coisa que chamou a atenção é a questão do rendimento, da produção, que é justamente o que nos leva lá atrás à regulação europeia que fala do rendimento. E o que é que se observou? Que existe uma questão com a qualidade da gramínea, né, do que a ovelha de fato está a consumir. Então, as ovelhas elas têm uma necessidade de um tipo específico de gramínea. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós já estamos a plantar no site grama específica. Mas aqui na Austrália, como era um piloto, era a grama que tinha já no local. Então, a questão da qualidade do pastejo é importante. Alguns desafios que surgiram com estes testes. Devido aos equipamentos desse projeto especificamente, algumas ovelhas ficaram presas nos equipamentos e acabaram por ter parte do pelo arrancado. E isso causou um problema com o resgate, entre aspas, né, o tratamento. Por desafios da Austrália, os animais tinham que ser removidos para ser tratados, para não atrair animais selvagens, enfim. Problemas da Austrália. As ovelhas também só comiam certos tipos de gramínea, o que obrigou a continuar a fazer o corte. Então, parte do objetivo era garantir que as ovelhas iriam fazer essa manutenção da vegetação e não funcionou 100%. E também houve uma questão com o OIM, não é? Teve que se criar áreas eletrificadas de cercas para gerir as ovelhas dentro do site, e isso gerou algumas complicações para o OIM, mas nada grave. Então, é um work in progress, mas já são resultados interessantes, mas de fato apontam para a questão nutricional das ovelhas. É isso. Obrigada. Eu acho muito interessante, porque falar de temas ambientais e sociais, a gente pode seguir 1000 caminhos. Então, é sempre muito interessante descobrir assuntos novos, problemas novos, soluções novas. E isso me deixa me mostra que eu sou muito privilegiada de poder trabalhar numa área tão interessante, que sempre desperta a minha curiosidade. E é muito interessante saber desses exemplos que acontecem em outros países, porque não que a gente ache que um dia o Brasil vai ter falta de área, porque o Brasil é gigante, mas é interessante a gente ver como que os outros países estão resolvendo essa dificuldade de falta de área, porque isso a gente pode usar como exemplos para desenvolver projetos em áreas urbanas, por exemplo, ou em áreas mais adensadas, não necessariamente urbanas, mas, enfim, em comunidades, enfim. Usando esses exemplos, a gente pode buscar soluções para problemas que a gente tem aqui no Brasil também. E uma coisa que também me chamou a atenção é que na fala da Tatiana e na fala da Adriana traz uma preocupação com saúde e segurança, né? Que está associado ao S do ESG e ao G também, por questões de legislação, de regulamentação, mas porque nós temos as áreas energizadas, com os agricultores tendo que trabalhar em áreas energizadas, e aqui no Brasil é uma questão, a gente tem normas regulamentadoras que impedem que as pessoas trabalhem em área energizada se não tiver os treinamentos corretos e os EPIs corretos. E a fala da Tatiana me trouxe a questão dos animais peçonhentos, que foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar com energia solar de grande porte, é a quantidade de animais peçonhentos que aparecem nos projetos em operação. Cobras, escorpiões, animais que trazem um risco para a saúde do trabalhador que está lá fazendo o seu dia a dia da operação e manutenção desse projeto, e que traz uma preocupação muito grande, né? Toda vez que aparece uma cascavel, uma cobra perigosa, eu recebo um alerta no meu celular para dizer que um trabalhador está em situação de risco. Isso é muito, muito importante para o nosso trabalho, né? E aqui, puxando um gancho, trazendo toda essa evolução tecnológica, essas ideias novas que a Adriana nos mostrou, eu também puxo para a fala do William. O William vai falar para a gente sobre essa evolução tecnológica dos painéis fotovoltaicos e como um grande especialista técnico aí nesse tema, né? O William vai trazer um pouco dessas informações para a gente.
Legal, todo mundo me escuta? Ok. Obrigado pela palavra. Vamos dar aqui um segmento nessa palestra. Então vamos lá. Boa tarde a todos, colegas. Vamos falar sobre a tecnologia, o avanço tecnológico de células fotovoltaicas, de módulos e entre outros. Falando sobre a Tongway, né, a TW, que é uma parceira nossa, ela hoje tem 60 mil colaboradores, né? Ela está na lista aí, no top dos maiores do mundo, né? Tá entre a primeira ali empresa fotovoltaica do Fortune Global 500, né? Isso mostra a robustez da organização com relação ao financeiro. Ela tem mais de 200 subsidiários, né, aí pelo mundo, e tem uma história de 42 anos, tá? Ela não segue só a linha de fabricação de módulos fotovoltaicos, de células fotovoltaicas. Ela também tem a questão do agro voltado para a pesca, ou seja, ela também fabrica rações para poder cuidar dos peixes e, enfim, ela tem esse lado também, tá? Além disso, a Tongway, né, ela tem uma que é o que a colega acabou de falar aqui, ela tem uma instalação junto com um agro, vamos dizer assim. Então, ela tem uma instalação de módulos fotovoltaicos junto com peixe, né? Para poder alimentar esses peixes de alguma forma. Essa fonte vem através da energia solar fotovoltaica. Essa irrigação, possivelmente deve ser uma irrigação que eles devem ter lá, que faz com que não precise usar a energia elétrica da concessionária. Tá? Então, energias renováveis na veia, vamos dizer assim. Vamos passar aqui. Valor essencial que ela preza é honestidade, confiança, justiça e excelência no que faz. Como ela produz, voltando agora para o lado de módulos fotovoltaicos, então vamos lá, ela não segue, como eu falei, ela não fabrica só um módulo fotovoltaico em si, ela fabrica desde lá do polissilício, né, o silício cristalino, depois esse silício ele é purificado e vai ser transformado em polissilício. Esse polissilício ele vai ser transformado e hoje, só aproveitando o gancho, ela fabrica anualmente aí 850 toneladas, 850 mil toneladas por ano de polissilício. Desse polissilício vai sair o lingote. Esse lingote ele é cortado com um fio de diamante, tá? Bem fininho, para transformar o wafers. Esse hoje é fabricado 20 gigawatt por ano de lingote, e de wafer bateu 20 gigawatt também de wafer. E esse wafer ele vai ser dopado, né? O tipo P e tipo N, né? Então, o tipo P ele forma uma lacuna nesse wafer, e o tipo N ele preenche de elétrons, gerando um diferencial de potencial. É daí que sai a eletricidade de uma célula fotovoltaica. De célula fotovoltaica, a Tongway bateu 126 gigawatt ano. E através do wafer, da célula fotovoltaica vai ser transformado ali o módulo fotovoltaico, que atingiu aí 85 gigawatt no ano de fabricação de módulos. Menos 62% de mão de obra, menos 30% de energia da concessionária, né? Ela tem ali, no caso, energias renováveis, e, no caso, 161 eficiência de produção, mais 161% de eficiência. Isso mostra que ela é extremamente automatizada. Aqui é o mesmo, né? Hoje, no caso em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, de 2023, foi investido 570 milhões de dólares para que
esse desenvolvimento N-Type chegasse para o mundo. E essa tecnologia precisa de um processo de PECVD, né, que faz com que a célula aumenta a sua eficiência. Eu não vou aprofundar muito nesse processo, é um processo bem técnico, mas dá para falar que quando a gente chegar no slide de células, vocês vão entender. Ela está nas revistas, nas principais revistas aí, do mundo, tá? Entre Forbes, entre outras. Agora, tocando para a questão do módulo fotovoltaico em si. Então, aqui temos um wafer, né? Temos uma célula fotovoltaica. Essa célula fotovoltaica, para ela ser fabricada, ela tem que passar por todo aquele processo de polissilício. Esse polissilício tem que ser bem tratado e purificado, da ordem de 99,999% de pureza. Esse wafer ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem fabricado, porque senão pode ter mancha de sódio, pode afetar na geração daquela determinada célula fotovoltaica. É feita uma texturização, que você está vendo aqui, que parece uma pirâmide, né? Essa célula fotovoltaica, é formada de uma pirâmide. Por que, William, essa pirâmide? Essa aí é uma texturização para absorver mais luz, ou seja, a radiação solar, quando quando o módulo está perpendicular com a radiação solar, que é dado por watt por metro quadrado, ela vai ter uma maior retenção de energia, tá? E faz com que o diferencial de potencial fique por mais tempo nessa célula fotovoltaica. Além disso, tem aquele processo PECVD que eu falei no começo, é feito uma película aqui no inferior da célula fotovoltaica e uma camada de passivação. Essa camada de passivação, ela reflete, ou seja, a luz solar, a radiação solar, ela não vai passar, simplesmente vai ficar perpendicular com relação ao Sol, né, a radiação solar, e ela não vai embora, essa radiação. Ela vai ficar aqui por mais tempo, porque essa radiação ela vai voltar para o módulo fotovoltaico. Então, ela fica por mais tempo com relação a essa radiação, com esse reflexo que vem do solo. Tá? Aqui, ó, exatamente isso aqui que eu estou falando. Tá? Então, ela volta para a célula fotovoltaica através aí dessa camada de passivação. Isso é muito importante também, colegas, na questão da bifacialidade do módulo fotovoltaico. É importantíssimo escolher um solo para poder aplicar o seu sistema fotovoltaico. O albedo faz com que você vai ter uma maior eficiência daquele sistema fotovoltaico. Quanto o albedo mais próximo do 1, maior é o reflexo que você vai ter do solo para os módulos fotovoltaicos. Se o albedo é próximo do 0, o solo ele vai absorver mais energia, mais radiação solar e vai ficar quente naquele ambiente. Aquele solo ele vai ter um aquecimento ambiental naquela redondeza, naquela região. Isso pode afetar aí é para minhas amigas aí de ESG, tá? Para falar aí depois de ambiental, mas pode dar problema, tá? Você vai ter menos energia, você vai ter menos energia no seu sistema fotovoltaico. Vamos ver aqui, questão de degradação, de performance durante os anos, né? A tecnologia PERC já ficou para trás, tá? Hoje não se fala mais, mas fazendo uma comparação aqui, focando no TOPCon N-Type, ela tem, no caso, uma degradação de 1% no primeiro ano, né? E depois ela vai ter da ordem de 0,37% anualmente. No caso, ou seja, ela vai ter uma retenção de energia da ordem aqui de 87,4% nos próximos 30 anos. Ou seja, você vai ter uns módulos fotovoltaicos na sua melhor eficiência, né, com a TOPCon, e você vai ter uma maior retenção durante os anos. Isso, olhando economicamente, é vantajoso, tá, para quem vai investir. A questão do coeficiente de temperatura é importantíssimo, colegas, porque o coeficiente de temperatura, por incrível que pareça, quanto mais quente, menor é a sua energia. Quanto mais frio,
maior é a sua eficiência, maior é a sua geração de energia. Então, o coeficiente de temperatura tem a ver com isso, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, 0,3, no caso, por cento por grau Celsius, que é a tecnologia TOPCon hoje, né, que é a bola da vez, você tem um coeficiente de temperatura no qual você vai ter um ganho diferente de se você instalasse uma tecnologia PERC que já ficou para trás. Tá? Vamos lá. A questão daqui é a questão do módulo fotovoltaico, chegou a 725 watts de potência em uma eficiência de 23,3%. Vou passar bem rápido, porque meu tempo já esgotou. Temos aqui... esses aqui são os modelos dos módulos fotovoltaicos. Aqui são as potências que a Tongway recomenda para cada projeto, ou seja, para residência em telhado, está variando aí de 445 watts a 515 watts. Para projeto comercial, você pode aplicar, no caso, de 595 a 650 watts. E para utility, né, que é GC, usina centralizada, ela recomenda essa potência de módulo de 715 watts, 625 watts. Aqui, no caso, indústria 4.0, indústria 5.0. Então, aqui, colegas, já cheguei no final da apresentação. Eu não vou expandir muito, porque já esgotou meu tempo. Tá? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, William. É difícil falar nos 10 minutos, né? O tempo vai correndo aqui, a gente vai ficando nervoso. Mas eu acho que deu para passar, né? Sim, coube bem no tempo. Muito obrigada. Eu sei que a gente também tem a oportunidade de receber perguntas das pessoas, então, quem estiver na plateia e quiser mandar uma pergunta para a gente, eu acredito que tem um QR Code que vai ser passado aqui na tela. Será que eu estou certa? Aqui temos um QR Code, então se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar nesse QR Code, enquanto eu vou dando uns minutinhos aí para quem quiser de fato perguntar. Eu vou aproveitar para pedir um gancho aqui para o William, que falou sobre essa questão do aumento da temperatura, né? Como que a escolha do solo pode influenciar no aquecimento dessa micro-região aí e qual que é a relação da escolha do solo e o aumento da temperatura? Então, vamos lá. Excelente pergunta. O que acontece? Quando você escolhe, por exemplo, de colocar o seu sistema fotovoltaico em um asfalto, por exemplo, o asfalto ele vai ter uma maior absorção, ele vai absorver mais a energia que vem do sol, ele vai absorver mais a radiação solar, que é dado por watt por metro quadrado. Então, ele absorve mais e não devolve para a atmosfera, fazendo com que aquele ambiente fica mais quente. Tá? Quando você coloca um módulo bifacial em um sistema fotovoltaico, mesmo sendo asfalto, ele vai ter uma menor reflexo, porque o albedo dele é menor. O albedo do asfalto é da ordem de 0,15, pode pesquisar aí para vocês verem. É da ordem de 0,15 e está muito longe do 1. Né, que é o recomendado. Quando a gente coloca numa neve, por exemplo, a neve é o melhor lugar para colocar sistema fotovoltaico, porque a neve, o albedo é 0,82, ou seja, está próximo do 1, ele vai ter mais reflexo, você vai ter um ganho da ordem de 25% de eficiência a mais no seu sistema fotovoltaico. Muito bom. Muito obrigada. É uma preocupação para a gente o aumento da temperatura, porque em projetos de 1,6 giga, se a gente tem um impacto de aumento de temperatura local, dependendo da dimensão desse projeto, vai ter um impacto no microclima da região, né? Aproveitando, Tati, enquanto eu ainda não recebi nenhuma pergunta aqui da plateia, eu queria te perguntar quais são as estratégias da Elera para ter uma redução de emissões de carbono nos projetos, especialmente em Janaúba, mas nos projetos da Elera em geral? Eu acho que nos projetos da Elera em geral, escopo 1, nosso escopo 1 é 90% mudança de uso do solo, né? Então, porque a gente emite muito pouco, os funcionários todos, a gente tem um programa de conscientização para usar o etanol, né? Então, em todos os transportes, todos os carros corporativos, a gente só usa etanol.
Mas o escopo 1 é 90%, 98% mudança de uso de solo. Então, a nossa estratégia é basicamente não fazer solar, né, onde a gente mais tem supressão, em áreas com vegetação nativa. Então, a gente tem procurado muito a redução dessa supressão nessas áreas, né, e associado a liberações parciais, né, durante a obra. Então, quando a gente vai fazer uma obra, a empreiteira ela tem autorização para suprimir imediatamente depois da SV, óbvio, mas ela tem autorização para suprimir a área das placas, né, e as áreas de apoio, que é a área de bota fora, a área de, sei lá, necessidade de que ele precise de área de empréstimo, coisa parecida, ela não tem autorização. A gente está licenciado, mas ela não pode fazer. Ela só pode fazer se ela me comprovar que ela realmente precisa. Então, a gente vai liberando parcialmente, porque senão você contratar a supressão, o pessoal passa com tudo ali e depois vê que área que eles vão precisar. Então, a gente faz essa a gente chama de liberação controlada, né? E tem diminuído, porque tem um saving muito grande da área que você licencia para a área que você realmente executa. E a gente reporta a área executada, então tem ajudado bastante. E construção não briga com você, porque a mão de obra, a equipe de supressão de vegetação está parada e vai ter que Briga. remobilizar? Até aí o problema é dele. É a grande briga. Engenharia e construção com o meio ambiente social tentando encontrar o meio do caminho ali. Se eles andarem a pé, ida e volta de Janaúba todos os dias para economizar essa emissão, eu posso mudar essa ideia. Em breve a gente vai poder trocar as nossas frotas por carro elétrico. E aí você vai ter mais uma forma de descarbonizar a sua atividade. Estamos no painel anterior se discutiu muito sobre veículos elétricos, então está tudo muito conectado aqui nesse evento da Absolar. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta do público. Tem? Alguém quer mandar o microfone para eles? Se quiser fazer a pergunta pelo microfone também, porque eu não recebi aqui nada ainda. Talvez esteja processando, né? Alguém deva estar recebendo e deve estar chegando para mim. Aqui, ó. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Parabenizar pelos painéis, foram muito bons. Mas a minha pergunta é para a Tatiana. Se vocês já fizeram algum projeto com contrapartida, sendo instalação de energia solar para os moradores da comunidade? Se não, por quê? Se existe algum impeditivo? Ou se você também conhece algum outro projeto que teve essa contrapartida também? A gente tem uma experiência de 2 contrapartidas, uma solar em Alex, que é no Ceará. A gente fez uma contrapartida de instalação de placa solar num hospital municipal. E em Parelhas, que é uma eólica, né? Mas a gente fez uma contrapartida de instalação também de uma solar no hospital. Então, a gente tem entendido aí que funciona melhor essa contrapartida em equipamentos públicos, né? Que é a conta de luz, onde a conta de luz é um percentual significativo da despesa pública daquele município. Então, a gente faz a instalação e isso consegue beneficiar a grande maioria das pessoas. Em casas específicas da comunidade, a gente ainda não tem. A gente pensou na destinação de sobressalentes, né, e de placas, mas não são adaptadas, né? A gente encontrou problemas técnicos aí, eu acho que o pessoal da engenharia vai explicar melhor, mas elas não seriam propícias para essa finalidade. Então, o que a gente tem buscado lá em Janaúba, a gente está buscando também no hospital ou nas creches locais, é fazer essa contrapartida em equipamentos públicos locais ali, não em residências específicas, mesmo porque o consumo ali na região ele é muito baixo por família, né? 50% das famílias da nossa área de influência vivem de Bolsa Família, então o consumo é o mínimo, sabe? Pega ali na taxa mínima, que não faria tanto sentido. Temos mais alguma pergunta da plateia? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Por mais que o QR Code, se não estiver funcionando também, então super à vontade.
Obrigada. Para a Tatiana também, é sobre a reciclagem dos módulos. Como vocês fazem hoje? Se vocês destinam para uma empresa, para uma cooperativa de reciclagem, se é próximo ali do empreendimento ou se é em outro estado? Eu queria entender como que está sendo. A reciclagem dos grandes componentes, né, que é dos módulos avariados, a gente tem uma empresa específica que é especializada nesse tipo de reciclagem. Ela vai lá, ela desmonta o painel inteiro e aproveita cada parte dele. Agora eu esqueci o nome da empresa, mas acho que é a Saner. Saner. A Saner, Ela faz isso, acho que para a maioria das empresas, ela vai lá, destina e faz isso para os grandes componentes, né? Para os outros, a gente trata com associações locais, a gente capacita as associações, regulariza as associações e para que elas possam fazer isso. A EDP também usa o mesmo fornecedor e até uma questão que a gente tem se perguntado, a Saner ela fica no sudeste, né? Então, a EDP tem 2 grandes parques solares no extremo oeste do estado de São Paulo, mas também tem um grande parque solar no Rio Grande do Norte. E a logística para fazer a reciclagem dos painéis do Rio Grande do Norte é uma preocupação nossa hoje. Eu tenho um update. Eles vão abrir um galpão no Ceará. Sim. A gente teve até uma conversa recente com deles explicando que estavam já com planejamento de expansão para o Nordeste, porque é uma região que também tem muito projeto. Muitos clientes estão na região Nordeste do país e essa questão da logística de reciclagem, logística reversa dos painéis é um tema que a gente discute na nossa força-tarefa ESG da Absolar. É um tema que está como prioridade para o ano de 2025, para que a gente mapeie essas boas práticas e todas essas possibilidades de recuperação desses materiais para reciclagem, para poder facilitar o acesso a essa informação para todos os associados da Absolar, né, Luana? E a gente tem acompanhado a PL que está tramitando sobre a reciclagem. A nossa prioridade também é levar contribuições que seja diferente do que a gente tem hoje de descarte de resíduos, que seja mais voltado para o módulo mesmo, né, que é o maior lixo que a gente gera. E Fim. Gente, acabou o nosso tempo. Agradeço muito. Ficam os nossos contatos também para as perguntas que a gente não conseguiu responder. E muito obrigada por aguentarem aqui até esse horário com a gente. Foi um prazer.